Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Como vocês já sabem, meu nome é Karine. E eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês na página 6. Nós vamos trabalhar nesse vídeo os conteúdos correspondentes à página 6 até a página 20. Então, todos os exercícios que estão dentro dessas páginas, as atividades, deverão ser realizadas, certo? Vou enviar o gabarito a vocês através da plataforma. E se tiver também alguma dúvida, me coloco à disposição através da plataforma Positivo. Se você está com acesso restrito à plataforma, não consegue acessar, está com alguma restrição em relação ao acesso à plataforma Positivo, ela foi toda reformulada também, assim como o material de vocês, eu peço que entre em contato com a coordenação. Então, agora, nesse momento, eu peço ajuda aos pais, aos responsáveis, que ajudem o seu filho a se organizar em relação ao momento de estudo deles, um local apropriado. Peguem o livro de vocês, tudo que vocês vão precisar, tá? Deixem também próximo um dicionário, para caso vocês precisem. E vamos lá. Nós vamos começar a nossa aula falando a respeito de textos jornalísticos. Na realidade, mais propriamente dito, a primeira página de um jornal. Vocês já tiveram contato com isso? Se não tiveram, se tiver o avô aí para conversar, conversa com o avô, com a avó, ou mesmo com o pai e a mãe, que antes desse momento que a gente vive da tecnologia, a forma que a gente tinha de se informar de maneira física, fora a TV, era o jornal físico, o jornal impresso, né? Então, se você não teve ainda contato com esse tipo de jornal, procura aí na internet, procura no Google, esse tipo de impressão que você hoje consegue acessar essas publicações através da internet. Hoje em dia nós temos assinaturas de jornais que a gente consegue acessar, assinaturas online, a gente não precisa mais do físico, né? Não precisa mais do papel. Bom, enfim, o nosso foco de estudo será a primeira página de um jornal. O que essa primeira página transmite para o leitor desse jornal? O que ela transmite além de informações, sentimentos, pensamentos? Mesmo que a gente saiba que o jornal, a linguagem jornalística, ela deve ser uma linguagem imparcial, que elementos nós podemos observar na primeira página de jornal que possuam algum senso crítico ou alguma opinião, certo? Bom, na página 7, nós temos o exemplo da primeira página de um jornal do estado de São Paulo, tá? Do jornal que circulou lá em 2014, no momento que o Brasil passou aí uma vergonha na Copa, né? Em que ele perdeu para a Alemanha de 7-1. Então, esse momento foi bem marcante para nós, para os brasileiros, né, que tem um apelo muito grande a respeito do futebol. Então, nessa primeira página nós podemos ver aqui várias imagens, a imagem do técnico da época da seleção, que era o Felipão, né, Luiz Felipe Scolari. Nós temos também algumas imagens de torcedores que estavam presentes no dia dos jogos, no dia do jogo propriamente dito, desse jogo do 7-1 contra a Alemanha. E agora eu gostaria que vocês pensassem, o que essas imagens trazem para a gente? Mais do que, obviamente, a manchete, que é o texto que está em evidência aqui, que nós já vemos aqui, humilhação em casa, né? O texto que está com letras garrafais, em negrito, é o texto que tem maior destaque aqui. O que essas imagens trazem para a gente? Né? Trazem um momento de vergonha que estão passando. Nós temos alguns elementos aqui que são pertinentes à primeira capa do jornal. Isso nós podemos observar, todos esses elementos e a conceituação de cada um deles, lá na página 11, em que nós temos um exercício que é exatamente isso, para você fazer exatamente isso, para você localizar onde está a manchete, onde está a data da publicação, o ano do jornal, o horário do fechamento, onde se localiza a manchete propriamente dita, as chamadas. Professor, o que são as chamadas? As chamadas são esses textos que circundam a imagem principal de capa,
a imagem principal da manchete, tá? Que acompanham a manchete. Então, nós temos várias chamadas aí de vários assuntos, aqui nesse caso do Estado de São Paulo, algumas falando sobre economia, sobre política, além, obviamente, da especificação dessa imagem, dessa notícia que vai ser o foco. Antes da gente continuar com os exercícios da página 11, a gente precisa pensar de que maneira os jornais escolhem os assuntos que vão ocupar a primeira página. Os assuntos que ocupam a primeira página de um jornal são assuntos que causam comoção nacional, comoção social, aquilo que a nossa sociedade tem como importante, tem como algo relevante para o movimento e para a evolução da nossa sociedade. Então, esses assuntos que são trazidos na primeira página de um jornal vêm ratificar esse momento que a sociedade está vivendo, certo? Aqui nesse momento o que era mais latente na nossa sociedade era a respeito desse jogo, né, dessa derrota que o Brasil teve. Como eu disse, na página 11 nós temos esses exercícios de localização mesmo, em que você vai localizar e conceituar os elementos que nós temos dentro de uma primeira página. E seguindo, logo após, na página 13, nós temos a primeira página da Folha de São Paulo. Porém, olha só, de que data? Lá da data de 1970. Nós conseguimos perceber bastante a diferença entre a primeira página de um jornal e de outro, né? Obviamente, nós tivemos muitas evoluções a respeito da imagem, da linguagem. Se vocês conseguirem, se vocês fizerem a leitura das chamadas, que são os textos que circundam as imagens que acompanham a manchete, vocês vão conseguir perceber também uma evolução através da nossa língua, não só através da tecnologia, tá? Então, é importante que essa análise seja feita também nesse sentido. Não só, aqui era preto e branco e o outro é colorido. Não, é muito mais, vai além disso. Os textos jornalísticos, eles acompanham a evolução da nossa sociedade. A nossa língua acompanha a evolução da nossa sociedade, né? Então, existem linguagens que eram utilizadas lá em 1970, que hoje em dia não se utiliza mais, certo? Nós temos um exemplo disso, bem específico, lá na página 20. Na página 20, nós começamos a falar a respeito de variações linguísticas, que é exatamente isso que eu estou dizendo. Nós temos vários tipos de variações dentro da nossa sociedade. A variação sociocultural, histórica, situacional, bem como a variação geográfica. Por que é importante nós conhecermos cada uma delas? Para a gente conseguir efetuar a nossa comunicação independente do momento comunicativo. Se nós estamos inseridos numa situação comunicativa, precisando vender um produto que nós temos e nós vamos lá num assentamento, ou então numa fazenda, numa chácara, e a gente precisa se comunicar com aquelas pessoas que estão ali e a gente precisa vender aquilo que a gente produz, sei lá, um software, alguma coisa nesse sentido. A gente vai se comunicar com essas pessoas com uma linguagem técnica? Não, né? Porque eles não vão conseguir entender e a gente não vai conseguir efetuar a nossa comunicação e por muitas vezes não vamos ter êxito naquilo que a gente estava se propondo. Por isso é importante nós conhecermos todas as variações linguísticas. Lembrando, a gente conhecer todas as variações linguísticas não quer dizer que você vá usá-la em todas as situações comunicativas em que você está inserido. Lembre-se sempre, Enem, passe, concursos, tudo aquilo que você precisa escrever e exija a linguagem padrão, exija a norma padrão da língua portuguesa, você vai utilizar a variante padrão da língua, certo? Então, uma pessoa, sei lá, vocês têm muito contato com a variante regional, quando vocês são mais pequenininhos, e a pro de vocês pediam para vocês, vamos ler gibi, e vocês liam o gibi do Chico Bento. Lembra? Até aqui na nossa apostila tem um exemplo bem disso. E o Chico Bento, ele usa a variante linguística caipira. Professora, eles falam errado, a gente tem que corrigir eles porque eles falam errado e a gente não pode aceitar. Não, minha gente, não é assim que funciona. Nós precisamos entender que existem variantes linguísticas diferentes, situações comunicativas diferentes, tá?
E cada uma tem o seu objetivo. Se o seu objetivo é você conseguir se comunicar com uma pessoa que só entende e só utiliza essa variante linguística, e você não consegue efetuar essa comunicação, você está sendo ineficiente na sua comunicação. Porém, se você conhece todas as variantes linguísticas, todas a gente não consegue conhecer, obviamente, né? Mas se você conhece, domina a maioria delas, em situações específicas, utilizá-las e vai ter o êxito, tá? Isso é muito importante. Então, como é que a gente diferencia a variação sociocultural da variação histórica? A variação histórica é aquela que nos acompanha através da história. Nós temos um exemplo aqui no nosso material que diz assim, ó, antes, para a gente chegar hoje no que a gente utiliza, olha como é que nós utilizávamos a palavra você. Ele era, isso aqui está localizado na página 20, tá? Vossa mercê, vossa mercê, vós mercê, você, C. E como é que a gente usa hoje para escrever no WhatsApp? VC, né? Então, vejam que a variação histórica, ela nos acompanha, é a evolução da nossa língua. É como a nossa língua evolui através dos momentos históricos e para ela chegar até onde ela está hoje. Nós vamos ver, lá no nosso capítulo 2 do nosso livro, que existem também algumas maneiras de construção textual, de construção sintática mesmo, que não eram aceitas há algum tempo atrás e hoje em dia são aceitas. Então, isso é muito importante, por isso é tão importante a gente saber conhecer, saber que existem variações linguísticas. A geográfica, por exemplo, tem algumas palavras que são utilizadas especificamente em algumas regiões do país. Por exemplo, eu sempre utilizo a palavra mandioca. Aqui a gente conhece como mandioca. Lá no Sudeste, aipim. Lá no Nordeste, macaxeira. É a mesma palavra, significa a mesma coisa. Se a gente pegar uma mandioca e mostrar para eles, eles vão saber que é uma mandioca. Só que são variações específicas. Então, a variação geográfica é exatamente essa, tá? A variação sociocultural, que foi essa que eu já falei para vocês, do Chico Bento, né? E a situacional também. São situações que você precisa saber que existem variações e que variedades linguísticas e que você precisa dominá-las e saber utilizar no momento. Terem esse sentimento em que momento vocês vão utilizar cada uma, certo? Bom, seguindo, dentro desse módulo, minha gente, nós temos vários exercícios. Aliás, praticamente todos os exercícios da apostila de vocês agora do novo ensino médio é feita com exercícios do Enem, exercícios de vestibulares, exercícios de concurso, tá? Isso é muito importante para essa preparação que vocês estão tendo, que vocês já estão se preparando, né, para o vestibular de vocês, para um concurso público, ou então para o passe, seja qual for o seu objetivo, você já está em preparação. E é muito importante que você faça esses exercícios, certo? São exercícios que são bastante contextualizados, tem bastante textos para vocês lerem, para vocês interpretarem, para vocês fazerem inferências de informações. O que são inferências? Para conseguir retirar as informações que estão implícitas no texto, elas não estão escritas lá. Obter essas informações. Então, é muito importante que quando vocês estiverem fazendo o estudo de vocês, dessas páginas, os exercícios da página 6, página 26, vocês realmente façam uma leitura efetiva. Professor, eu li a primeira vez, eu não entendi nada, eu estou com dúvida. Antes de você me mandar a dúvida, eu concordo que você me mande a dúvida, eu até preciso que você me mande a sua dúvida, mas leia novamente. É importante que você leu e não entendeu a questão, professora, para ver no que ela pode me ajudar, certo? Então é isso, meus queridos, eu espero que vocês, que eu tenha sido clara, que eu tenha conseguido fazê-los entender aquilo que era preciso. Eu aguardo qualquer dúvida, como sempre estou à disposição através da plataforma, tá? E eu desejo que vocês fiquem com Deus, que vocês se cuidem, que a família de vocês esteja com saúde e que a gente possa se encontrar na nossa próxima aula, tudo bem? Na nossa próxima aula nós vamos ter uma dinâmica diferente. Eu vou começar a gravar as nossas aulas dentro da sala de aula, tá? Para vocês relembrarem um pouquinho aí
de como é estar dentro da sala de aula e para não perderem essa movimentação da escola, certo? Então, um abraço, fiquem com Deus. Eu desejo que vocês consigam realizar aquilo que estão propondo, aquilo que vocês estão se propondo. Tudo bem? Um abraço, tchau, tchau, até a próxima aula.